defendeu esse cara diante de ministro Alexandre de Moraes como eu. Então, ele me respeita. Agora, eu questionei ele durissimamente. Fala, seus mal diagramados, não havia passado nem 24 horas do fim do primeiro turno das eleições municipais deste ano e a extrema-direita já havia rachado. E não foi nos bastidores que isso aconteceu. A treta que pode contaminar o segundo turno foi revelada em público, sem o menor pudor, e o primeiro a expor todo o seu descontentamento com o resultado das urnas foi Silas Malafaia. O suposto pastor evangélico concedeu uma entrevista a Mônica Bergamo, na qual não poupou críticas a Jair Bolsonaro, que na visão dele participou de forma apática das campanhas de 2024. Essa conduta era até esperada. Os candidatos apoiados pelo PL não pertenciam a um grupo coeso de aloprados convictos. Isso fez Jair subir em palanques contrariado, tendo que fingir simpatia por figuras que se vacinaram contra a Covid e que não falam sobre aborto e população trans 24 horas por dia. As declarações de Malafaia reforçam uma tese que sustentamos no canal desde o início do primeiro turno. Bolsonaro passa por crise de imagem e já não é visto como a figura mais importante do movimento político, inspirado em seu próprio sobrenome. Isso se dá não apenas porque ele está inelegível e é carta fora do baralho para a próxima eleição presidencial, mas porque a extrema-direita se reorganiza em cima de novas pautas e lideranças que trazem um certo frescor ao movimento. Ao mesmo tempo, Jair parece uma figura antiquada e mofada, quase uma peça de um museu da ditadura ou a última tentativa dos malditos milicos em se perpetuarem no poder, o que é anacrônico para um momento da humanidade em que coaches de internet são as figuras mais atraentes para o ignorante ultramotivado brasileiro. E o movimento que alguns líderes ensaiam de abandonar o Jair no meio da BR reforça essa tese. Agora é Malafaia quem está prestes a soltar a mão do excrementíssimo. No papo com a jornalista da Folha de São Paulo, o líder religioso reclamou que o mito seria uma porcaria de líder porque seguia exclusivamente pelas redes sociais e agiu de forma dúbia com os candidatos que deveria apoiar. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde? Desonesto? A atitude dele. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer. Em São Paulo, Malafaia observou que ele ficou em cima do muro e balançou o rabinho para Marçal, apesar de ter se comprometido oficialmente com Ricardo Nunes. Você apoia o Marçal? Contra Boulos qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Paraná, a mesma situação. Enquanto o apoio oficial era para Eduardo Pimentel, ele liberou que Cristina Gramel anunciasse na campanha que era apoiada pelo ex-presidente. Sinalizou duplamente, o que não é novidade. Bolsonaro não tem comprometimento e não faz política de forma justa. Sempre atirou nos amigos pelas costas ao buscar vitórias e salvar o próprio couro. Surpreende ao Malafaia, que pode ser insuportável, mas também é bem ligeiro ter percebido só agora que Jair é uma das pessoas mais traiçoeiras da política nacional, um cara que rifa facilmente antigos companheiros em prol da família. Tanto que ele mandou 50 mensagens gritando com sua voz desafinada no Zap Zap e o mito nem sequer abriu os áudios, provavelmente priorizando outros conteúdos como memes sobre o rebaixamento do Corinthians e a contratação do Memphis Depay, fake news sobre o filho do Lula e vídeos de decapitação na Baixada Fluminense. Nesses últimos 15 dias, eu bati em Bolsonaro com tanta força no Zap, e sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece. Não é apenas Bolsonaro que está na mira das críticas do pastor, que se indignou com diversas lideranças políticas por conta do apoio dado aberta ou veladamente a Pablo Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Não é segredo para ninguém que até Malafaia considera Marçal uma figura intolerável.
a ponto até do pastor ter saído em defesa de Guilherme Boulos na reta final da campanha, depois que o coach divulgou o laudo fake que insinuava que o candidato do PSOL havia sido internado por abuso de cocaína. O cara que forja um laudo médico para tirar vantagem política, eu sou inimigo político de Boulos. O PSOL me processa, mas meu caráter não permite eu ficar calado. E por estarem ao lado desse sujeito que leva a baixaria do bolsonarismo para um novo patamar, Marco Feliciano, Nicolas Ferreira e Magno Malta também foram detonados por Malafaia. A minha decepção com o Magno Malta, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar. Deputado Marcos Feliciano, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. O pastor detectou que os três agem motivados pelas reações nas redes sociais e não por convicções políticas, partidárias ou mesmo religiosas. O senador capixaba teria se omitido sobre Pablo para não se queimar nas redes, atitude que teria sido repetida por Feliciano e Nicolas Ferreira, que chegou a dizer que Nunes era copo de veneno, já Marçal um copo com conteúdo desconhecido, provavelmente um combo de agrotóxico, água de chuca, esperma e diarreia fulminante. Mas como ninguém sabe o conteúdo do copo, por que não experimentar, não é mesmo? Malafaia chega a demonstrar o famoso ciúme de macho e diz que agora existem os Nicolaminions e que o deputado deveria ficar calado sobre Marçal, já que pertence ao PL. Nós já temos bolsominions, agora temos os Nicolaminions. Do ponto de vista político partidário, Malafaia tem razão. Só que ele foi apoiador e participante do processo que corroeu o pouco que existia de fidelidade dentro das siglas de direita. Não pode reclamar agora que não há controle nenhum sobre como os políticos agem, sendo que era claro que o bolsonarismo iria apenas parasitar agremiações que proporcionassem boas chances para vencer eleições e não daria a mínima pelota para o que o partido prega oficialmente. Assim como o mito, Nicolas visualizou e não respondeu à mensagem de Malafaia. Mas teve quem foi poupado pelo pastor e esse é até um sinal de que ele talvez esteja interessado em criar uma nova alternativa de direita para as próximas eleições que não esteja nem tão vinculada com o Marçal e nem tanto com o Jair. E a pessoa que deve liderar esse ideal de Malafaia é o governador Tarcínico de Freitas, aqui de São Paulo, que para ele seria um líder e nome de atitude. Apesar da treta com o Jair, Malafaia reconhece que não pode ignorar a história do ex-presidente e que ele foi o responsável por tornar a direita um movimento legítimo e não apenas um viés ideológico prostituído como era antigamente. A história da direita passa por Bolsonaro, porque pela primeira vez a direita se posicionou como direita, porque antigamente a direita era uma prostituta. O ponto é que a entrevista de Malafaia deixa claro a preocupação que ele tem com a ascensão de Pablo Marçal. Uma passagem importante é quando ele fala que o goiano, ao contrário do Jair, conhece a linguagem evangélica, tem pinta de crente, é um tremendo manipulador, sabe usar as redes sociais, além de ter inteligência e carisma fora da curva, o que seria o traço típico de um psicopata. E que, se ele ainda tivesse uma história na direita, tudo bem ser todo esse lixo aí. Mas como ele só tem ganância e ambição e ainda vai levar metade dos votos dos evangélicos, aí não dá. Com essa constatação óbvia de Malafaia, voltamos ao início do vídeo. O medo dos bolsonaristas se baseia justamente na possibilidade de Marçal trazer a inovação que o Jair não representa mais e sequestrar o eleitorado que eles levaram anos para construir. O próprio Malafaia reconhece isso. O líder religioso, ao tentar parecer o mais republicano dos brasileiros, fala que se preocupa com o risco que Marçal representa não só para a direita, mas para a nação. Só que isso é ladainha. Risco por risco, o bolsonarismo também representava um, e esse velho estava lá defendendo fraude em urna, cassação do Xandão e tentativa de golpe. O medo é perder protagonismo e o controle da extrema-direita. Se esse eleitorado migrar do Jair para o Marçal, Malafaia vira um ninguém no jogo político.
Isso se não virar até inimigo. O receio é com prejuízos pessoais, financeiros e políticos. Apenas isso. Eles não se importam com o Brasil. Se importassem, não apoiavam quem apoiaram todo esse tempo. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Blue Sky, no Threads. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer esse novo modelo de camiseta no site da El Cabriton, que é uma crítica sobre as bets, que trazem apenas vício e depressão para a vida de todo mundo. Não deixem também de dar uma olhada no nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ainda acreditam que o Marçal não abalou as estruturas do bolsonarismo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.